Amanhã para sempre, resumo do capítulo 41. Oregon liga para Bárbara e lhe comunica que Liliana está voltando para casa. Bárbara fica furiosa. Marina diz a Liliana que irá acompanhá-la, mas antes precisa avisar Franco. Eduardo fica surpreso ao saber que Liliana irá para casa. Ao ligar para Franco para marcar a reunião de Bárbara e Santoro, Flor se surpreende ao descobrir que Gardênia é a assistente de Franco. Santiago e Aurora procuram a madre superiora do orfanato, onde Aurora foi criada, com o intuito de terem acesso à sua certidão de batismo. Gardênia diz a Eduardo que Bárbara quer almoçar com ele no restaurante Britânia. Franco manda Gardênia confirmar sua presença no almoço. Artêmio ordena que um de seus empregados descubra tudo a respeito de Franco Santoro. Eduardo diz a Steve que as coisas estão se complicando, pois Liliana foi para casa, e agora será difícil descobrir o segredo, o qual Soledade se referiu na carta. Eduardo diz a Steve que está encurralado, pois supõe que Bárbara peça um adiantamento para fecharem negócio, e ele não tem esse dinheiro. A Madre Superiora diz que não tem informações sobre Aurora, e ressalta que a deram esse nome porque Dominga lhe disse que ela nasceu em 20 de outubro, dia de Santa Aurora. Santiago pergunta por que o sobrenome de Aurora é Mendonça. A Madre explica que Mendonça é o nome de seu benfeitor do orfanato. Margarida cobra explicações de Eduardo por ter forjado sua própria morte. Margarida assimila as atitudes de Franco a algo do diabo. Furioso, Eduardo diz que tinha o direito de sepultar sua mãe onde bem quisesse, e quanto a forjar sua morte, Eduardo diz que já estava morto em vida. Eduardo diz que ao perder sua mãe, perdeu a sua alma, e ressalta que é muito fácil para Margarida julgá-lo, pois ela não foi afastada de sua mãe quando pequena. Eduardo diz que se Margarida não quer ajudá-lo, não irá insistir, mas a proíbe de julgá-lo por ter enterrado sua mãe na paróquia de São Rafael, local onde pode visitá-la com tranquilidade, sem público o observando. Liliana chega em casa e fica emocionada. Gonçalo aparece e abraça a filha. O momento é de muita alegria. Gonçalo elogia a beleza da filha e Liliana pergunta por Bárbara. A mulher aparece e tenta abraçá-la, mas Liliana se esquiva e a rejeita. Gonçalo tenta fazê-la se lembrar de quem é Bárbara e Liliana fica impaciente. Gonçalo diz que provavelmente Liliana não se lembre dela. Nesse instante, Liliana pronuncia o nome A Hiena e diz que Eduardo lhe disse que irá expulsá-la da fazenda. Fernanda diz que Liliana está obcecada por Eduardo. Bárbara pergunta se Liliana já foi informada da morte dele. Fernanda ressalta que tentou fazê-la entender, mas ela insiste em chamar por ele. Eduardo ordena que Oregon entre em contato com os Elizalde e descubra se Liliana está bem e por quanto tempo eles pretendem mantê-la na fazenda. Oregon diz que Eduardo aguardará a ligação sentado, pois não fará o que ele manda. Oregon liga para Bárbara e lhe diz que tem um plano para que Liliana volte para a clínica. Bárbara o chama de inútil e diz que resolverá isso sozinha e não precisa de seus planos. Oregon revela a Bárbara que há alguém o pressionando para que vá contra as ordens dela. Bárbara fica assustada. Aníbal se enfurece com Flor ao descobrir que Bárbara marcou um almoço com Franco Santoro. Oregon combina com Bárbara de se encontrarem para que ele lhe explique tudo detalhadamente. Liliana pinta os lábios de Fernanda com base no que aprendeu com Marina no pouco tempo em que esteve na cantina. Bárbara aparece e diz que precisa falar com Gonçalo. Liliana pergunta se a Hiena vai brigar com seu pai. Fernanda pede à irmã que não se refira a Bárbara por esse apelido. No escritório, Bárbara diz que é uma irresponsabilidade colocar Liliana em risco por um capricho de Fernanda e ressalta que Oregon está preocupado, pois as crises de Liliana são intensas e ela pode agredir alguém da família ou a si mesma. Bárbara diz a Gonçalo que vai até a clínica para que Oregon possa instruí-la sobre o que fazer quando Liliana tiver uma crise. Bárbara avisa ao marido que no dia seguinte almoçará com Franco Santoro. Gonçalo fica surpreso. Santiago e Aurora vão ao cartório da cidade com o intuito de encontrar sua certidão de nascimento. A única pista dos dois é a data de nascimento de Aurora. Gonçalo diz que não concorda que Bárbara almoce com Franco. Bárbara diz que faz isso pelo grupo Lactus e ressalta que precisa saber quem é Franco Santoro. Bárbara consegue dobrar Gonçalo, que compreende a situação. Graziela e Simão, esposa e filho de Ciro, aparecem na clínica e dizem que precisam falar com Oregon.
Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 42. No cartório, Santiago e Aurora vasculham os livros do ano em que Aurora nasceu e encontram informações sobre ela, entre as quais que Aurora se chama Aurora Artemisa Sanches. Graziella pergunta a Oregon se Ciro nunca lhe disse nada sobre as patentes de suas invenções. Oregon diz que não e aproveita o momento para lhe entregar a certidão de óbito de Ciro. Na certidão de nascimento de Aurora, contém apenas o nome de sua mãe, que é Rebeca Sanches Frutos. Na rua, Aurora diz a Santiago que Dominga nunca lhe disse nada sobre sua mãe e não será agora que irá dizer. Santiago diz que por dinheiro é bem provável que Dominga abra a boca. Adriano pede perdão a Fernanda pela maneira como a tratou mais cedo. Fernanda propõe ao marido que eles se respeitem e não cheguem ao limite. Adriano decide selar o acordo com um beijo. Adriano se empolga, beija o pescoço de Fernanda e em seguida começa a desabotoar sua blusa. Nesse instante, Fernanda tem uma visão de Eduardo enquanto criança no quarto. O clima entre os dois acaba no mesmo instante e Adriano lhe pergunta o que aconteceu. Oregon está à espera de Bárbara e Franco lhe assusta ao aparecer. Oregon diz a Franco que já ligou para os Elizalde. Nesse instante, Franco olha para trás e vê Bárbara no corredor com Agripina. Adriano pergunta a Fernanda o que ela viu e Fernanda diz que teve a impressão de que alguém havia entrado no quarto. Fernanda se levanta e segura o amuleto, o qual Priscila lhe presenteou no dia de seu casamento. Fernanda pede perdão a Adriano por todos os momentos desagradáveis que ele tem vivido desde que se casaram e o agradece por ter sido tão paciente. Adriano fica feliz que Fernanda reconheça e diz que é um homem de carne e osso e ressalta que não sabe por quanto tempo aguentará essa situação. Franco se esconde na sala de Oregon. Bárbara pergunta a ele quem é a pessoa que está o pressionando. Oregon lhe diz que é Eduardo Juarez. Bárbara fica surpresa. Santiago começa a embebedar Dominga e depois a pergunta pelo nome dos pais de Aurora. Dominga fica aflita. Oregon diz a Bárbara que Eduardo a pressionava e queria libertar Liliana. Bárbara diz que Eduardo não voltará a incomodá-lo, pois está morto. Oregon fica surpreso e Franco satisfeito. Adriano e Fernanda estão se beijando quando alguém começa a bater na porta insistentemente. Fernanda decide interromper o momento e ver quem é. Se trata de Liliana, que procura por Bárbara. Fernanda resolve dar atenção à irmã e Adriano fica sobrando mais uma vez. Santiago diz a Dominga que se ela lhe disser o paradeiro de Rebeca, mãe de Aurora, lhe dará muito dinheiro. Dominga diz que Santiago só tem gogó e só está a enrolando. Santiago insiste. Dominga diz que já está farta de cuidar de Aurora e, portanto, aceita a proposta de Santiago. Mas primeiro eles terão que se casar. Bárbara comemora a morte de Eduardo e diz que só falta uma coisa para que tudo fique perfeito. Oregon não sabe a que Bárbara se refere e ela diz que se refere a Liliana. Oregon se assusta e começa a passar mal. Camilo obriga que Jacinto lhe dê informações sobre Franco e Jacinto diz que não sabe de nada. Camilo decide investigar por conta própria quem é Franco Santoro. Santiago diz a Dominga que ela será madrinha de seu casamento com Aurora. Dominga resolve ir descansar e Santiago aproveita o momento para comprar mais bebida, pois a quer completamente bêbada. Camilo obriga que Jacinto abra a porta da casa de Santoro para que ele entre. Jacinto se nega e diz que não pode fazer isso. Furioso, Camilo ameaça de lhe fazer outra cicatriz com um chicote. Nesse instante, Gardenia aparece e lhe joga água, o deixando completamente encharcado. Na realidade, Oregon simulou estar sem ar para que ele e Bárbara pudessem sair do rumo da porta, e assim Franco não ouvir a conversa dos dois. Bárbara ordena que Oregon escreva uma carta a Gonçalo, expondo as consequências de Liliana fora da clínica. Liliana reconhece seu irmão Santiago no álbum de fotos do casamento de Fernanda. Aníbal aparece e fica furioso ao ver que Liliana está em casa. Gonçalo pede a Liliana que o cumprimente, mas ela se nega. Franco recrimina Oregon por ter se afastado da porta, de modo que ele não pudesse ouvir a conversa. Oregon o chama de vigarista. Franco ri e pergunta por que não o delatou para Bárbara quando teve a oportunidade. Oregon diz que Franco deveria agradecê-lo por não tê-lo entregado. Franco diz que Oregon não lhe deve nenhum favor e ressalta que se Oregon não o delatou é porque tem receio que ele exponha a maneira como o médico é negligente com seus pacientes. Franco está decidido a ligar para Gonçalo e revelar as falcatruas de Oregon, mas o médico
médico o detém e lhe pergunta o que quer. Franco ordena que Liliana volte para a clínica o quanto antes e enfatiza que Oregon não deve entupi-la de medicamentos. Uma foto de Franco chama a atenção de Liliana no álbum e ela diz que o homem é mais bonito que Adriano. Adriano se sente desconfortável. Vladimir entra em contato com Adriano e lhe diz que o filho que Priscila espera é dele. Furioso, Aníbal comenta com o pai que Bárbara quer se meter em seus negócios com Franco e até marcou um almoço com ele. Aníbal aproveita o momento para pedir ao pai que ordene que Bárbara retire o dinheiro da empresa na Bolsa de Chicago e invista no Grupo Lactus. Amanhã para sempre, resumo do capítulo 43. Vladimir revela a Adriano que fez um teste de fertilidade e foi comprovado que ele é fértil, enquanto Aníbal é estéril. Adriano fica surpreso. Fernanda entra no escritório no exato momento em que Gonçalo está lendo a carta enviada por Oregon, a qual responsabiliza os Elizaldes pelas atitudes de Liliana fora da clínica. Fernanda os questiona quais atitudes são essas, e Bárbara diz que Liliana pode ter outra crise e matar alguém como fez com Montserrat. Na sala, Bárbara ordena que Marina procure Adriano. Sozinhas, Bárbara confronta Liliana e lhe pergunta quais são seus planos. Bárbara enfatiza que Liliana não mudou nada ao longo de todo esse tempo e ressalta que essa batalha já foi ganha por ela. A hiena ameaça Gonçalo de morte, caso Liliana tente se fazer de esperta. Ao observar que Bárbara tem em suas mãos uma almofada, Liliana entra em desespero, pois se recorda do modo como a hiena matou sua mãe asfixiada. Marina retorna com Adriano e Bárbara associa o estado nervoso de Liliana à alegria de estar de volta à fazenda. Eduardo vai à casa de Silvestre e se surpreende ao encontrá-lo caído no chão. O empregado de Artêmio aparece na cantina em busca de Franco Santoro. Eduardo percebe que Silvestre está desmaiado e sangrando. O empregado de Artêmio descobre através de Jairo que Franco alugou a fazenda Mendonça e vive lá. Margarida se assusta ao ver Silvestre desmaiado nos braços de Eduardo. Silvestre é colocado em uma cama e Eduardo fica aflito com a possibilidade do pai de Marina morrer. Bárbara toma a iniciativa de servir a todos. Bárbara sorri ao observar que conseguiu desestabilizar Liliana. Eduardo quer levar Silvestre ao hospital, mas Jacinto adverte de que irão lhe fazer muitas perguntas, principalmente sobre o seu nome, para a realização do prontuário, e provavelmente chamarão a polícia, pois Silvestre foi esfaqueado, e isso é interpretado como homicídio. Margarida propõe que Eduardo busque Oregon para que cuide de Silvestre. Assim, não será necessário se expor. Liliana fica apavorada por ver Bárbara servir Gonçalo, pois imagina que Bárbara tenha colocado veneno na comida do pai. Liliana grita e todos se assustam com essa atitude. Liliana ataca Bárbara com uma faca. Santiago pede a Aurora em casamento. Dominga diz que os dois não poderão se beijar enquanto não se casarem. Liliana diz ao pai que sua comida está envenenada. Gonçalo toma algumas colheradas de sopa para que Liliana se tranquilize. Cínica, Bárbara finge desespero. Liliana é contida por seus irmãos. Fernanda liga para Oregon e solicita sua presença na fazenda, pois a irmã teve uma crise e tentou agredir Bárbara. Nesse instante, Franco entra na sala e diz que os dois precisam ir. Oregon supõe que Franco se refere à fazenda Elizalde e diz que já estava a caminho para socorrer Liliana. Furioso, Franco pergunta o que aconteceu com Liliana. Bárbara diz a Fernanda e Gonçalo que espera que os dois tenham se convencido de que Liliana é um risco para todos. Franco pega o telefone e ordena que Oregon comunique aos Elizalde que surgiu uma emergência e, portanto, irá se atrasar. Fernanda pede desculpas a Liliana e diz que a queria ao lado da família, mas ressalta que não mediu as consequências. Bárbara finge que está tomando tranquilizantes e deixa Gonçalo aflito. O homem diz que não a quer tomando medicação sem prescrição médica. Bárbara diz que já é acostumada com esses remédios e ressalta que os toma para suportar os problemas. Chorando, Bárbara diz que Liliana não melhorou nada e supõe que Oregon tenha perdido o controle sobre sua doença. A mulher sugere que envie Liliana para fora do país. Marina pergunta a Liliana o motivo de ter atacado Bárbara, mas ela se mantém calada. Oregon examina Silvestre. Franco pede a ele que o salve. Oregon diz que nunca operou um esfaqueado e ressalta que essa não é sua especialidade. Bárbara tenta convencer Gonçalo de que enviar Liliana para longe é fundamental para que ela melhore. Amanhã para sempre, resumo do capítulo 44. Oregon sugere que Franco procure um hospital, pois Silvestre perdeu muito sangue. Furioso, Franco o pega pelo colarinho e diz para que ele exerça
essa medicina pelo menos uma vez na vida. Franco diz que é doador universal e o manda coletar seu sangue. Aníbal diz a Priscila que despreza Liliana por ela ser a assassina de sua mãe. Oregon coleta o sangue de Franco e começa a fechar o ferimento onde Silvestre levou a facada. Após a cirurgia, Franco diz a Oregon que se Silvestre se salvar, ficará lhe devendo uma. No entanto, ressalta que Oregon ficará lhe devendo outra. Afinal, está ciente que Oregon não é especializado em psiquiatria. Assustado, Oregon engole seco e diz que precisa ir para a fazenda Elizalde. Franco diz que não irá incomodá-lo com perguntas no momento. No entanto, depois quer saber como ele conseguiu a licença para tomar conta da clínica. Érica liga para a fazenda de Franco e Gardênia se mostra incomodada com o interesse da mulher em seu patrão. Oregon chega à fazenda Elizalde e Marina o deixa a par de tudo o que aconteceu. Marina o adverte para que não aproveite a situação para aplicar nada em Liliana. Gonçalo comunica a Oregon que Liliana será transferida para uma clínica no exterior. Fernanda fica surpresa. Franco diz a Margarida e Jacinto que podem ir descansar e ele ficará tomando conta de Silvestre. Fernanda aparece na clínica para ver Liliana e ela tem uma nova crise e grita desesperadamente por Eduardo. Assustada, Fernanda sai correndo da sala. Dominga fica surpresa ao descobrir que o casamento de Santiago e Aurora será em 2 horas. Gardênia conta a Franco que atirou água em Camilo, pois ele queria invadir a casa. Franco cai na gargalhada e diz que se ela ver Camilo novamente pelas redondezas, que lhe dê vassouradas. Fernanda busca consolo em Adriano, pois está aflita com a situação de Liliana. Aníbal diz a Gonçalo que não é uma boa ideia que Bárbara se encontre com Franco. Bárbara aparece e diz que seu único interesse é salvar o grupo Lactus. Gonçalo ressalta que Bárbara tem visão empresarial e, portanto, almoçará com Franco Santoro. Fernanda teme que seu casamento acabe por causa de sua família e diz a Adriano que quer se mudar da fazenda. Fernanda ressalta que faz isso pela felicidade de ambos. Os dois se abraçam. Eduardo visita Liliana. Ela pede a Franco que vá embora. Silvestre acorda e se questiona onde está. Jacinto explica que ele foi assaltado e levou uma surra. Irônico, Silvestre diz que não tem nada para ser roubado e ressalta que Jairo o feriu e levou Marina para o mau caminho. Jacinto explica a Silvestre que ele foi operado e ressalta que em breve ele ficará bem. Silvestre o questiona quem foi a pessoa que o encontrou. Jacinto diz que em breve ele saberá. Bárbara pede a Adriano que assine o documento que o tornará milionário. A hiena o adverte para desaparecer quando tiver o dinheiro em conta. Franco pergunta a Oregon se o comportamento agressivo de Liliana foi normal. Oregon diz que não e enfatiza que Liliana foi motivada pelo medo. Adriano percebe que receberá 3 milhões de dólares, o mesmo valor que estava aplicado na bolsa dos Elizalde em Chicago. Acontece o casamento de Aurora e Santiago. Dominga está ansiosa para que a cerimônia acabe e ela possa receber o dinheiro que Santiago lhe prometeu. Aurora interrompe a cerimônia e pede para falar em particular com Santiago. Dominga fica aflita. Adriano pergunta o que acontecerá com Fernanda. Bárbara lhe diz que os 3 milhões os quais Adriano irá receber o priva de fazer perguntas. A hiena pergunta se ele se apaixonou por Fernanda. Aurora diz a Santiago que eles não devem se casar, pois mal se conhecem. Sensato, Santiago lhe diz que entenderá se ela não quiser se casar. Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 45. Liliana se lembra do momento em que Bárbara lhe disse que toda a família a repudia. Desesperada, Liliana pede a Marina que a ajude a morrer. Marina diz a Franco que Liliana está lhe dizendo coisas estranhas. Aurora desiste do casamento. Dominga fica surpresa e Santiago decepcionado. Bárbara diz a Adriano que chegou o momento de agirem, pois a corda está prestes a arrebentar e eles não podem correr o risco de ficar sem nada. Bárbara diz que dentro de uma semana o encontrará. Os dois se beijam. Fernanda diz ao pai que não quer repetir os erros de seus irmãos e continuar vivendo na fazenda mesmo estando casada. Portanto, pretende se mudar com seu marido. Gonçalo fica chateado, mas a compreende. Diante de Eduardo, Liliana repete diversas vezes: "Eu matei a minha mãe e vou matar o meu pai." Eduardo pergunta a Liliana o que ela sabe sobre o Rei Branco. Liliana diz que na cabeça do Rei Branco
está a sua liberdade. Eduardo diz que já encontrou na cabeça do Rei Branco uma mensagem e a pergunta o que isso significa. Liliana o ignora. Aurora revela que deseja se casar apaixonada. Dominga fica furiosa por não ter se livrado de Aurora. Gonçalo pede a Fernanda que ajude Bárbara a acertar tudo para que Liliana seja transferida para a clínica no exterior. Marina diz a Franco que o único momento em que se descuidou de Liliana foi quando Bárbara a pediu para buscar Adriano no jardim. Franco está certo de que o que afetou Liliana aconteceu nesse momento. O empregado de Artêmio procura por Bosco na paróquia de São Rafael, mas descobre que ele só volta no dia seguinte. Marina pergunta pelo pai e Eduardo lhe diz que ele está bem. Eduardo ressalta que Silvestre não o reconheceu. Marina associa o fato à pouca visão do pai. Cínico, Adriano parabeniza Aníbal pela gravidez de Priscila e diz que está certo de que seu filho será o seu Xerox. Fernanda presenteia o filho que Priscila espera com um urso de pelúcia e a deixa emotiva. Santiago se declara para Aurora e diz que durante o tempo em que fingiu ser seu namorado, acabou se apaixonando por ela. Eduardo descobre que quem agrediu Silvestre foi Jairo. Nesse instante, Silvestre aparece e o agradece por tê-lo salvado. Silvestre pergunta a Eduardo seu nome. Marina presenteia Liliana com uma pulseira feita pelo seu pai. Liliana diz a Marina que se continuar viva, Gonçalo irá morrer. Liliana pede a Marina que a ajude a salvar seu pai. Silvestre está desconfiado de que conhece Franco e lhe faz muitas perguntas. Margarida e Franco decidem levá-lo para o quarto para que descanse. Nesse instante, alguém bate na porta e Jacinto percebe que é Jairo. Aurora é sincera com Santiago e explica o motivo de não poderem se casar. Mesmo compreendendo, Santiago começa a chorar, pois se recorda de sua infância quando era apaixonado por Érica. Jacinto tenta impedir que Jairo entre na casa. Franco aparece e pergunta a Jacinto se Jairo é seu amigo. Jacinto responde que não tem amigos assassinos. Nesse instante, Jairo tira uma arma do bolso e ameaça os dois, mas Franco não se intimida. Adriano aparece na casa de Vladimir e lhe diz que pode ajudá-lo a conquistar Priscila. Jacinto pede a Franco que se acalme. Ao ouvir o nome de Franco, Jairo abaixa a arma e lhe diz que não irá gastar munição com ele naquele momento e garante que os dois ainda irão se encontrar. Eduardo diz a Jacinto para deixar Camilo entrar em sua casa e mexer no que quiser. Eduardo garante que Camilo terá uma surpresa. Artêmio diz a Bárbara que seu empregado está no encalço do Padre Bosco e Franco Santoro. Artêmio enfatiza que, se for necessário, Bárbara terá que eliminar Santoro.